Olá, preciosos irmãos, com a graça de Deus aqui estamos para mais um programa, a Abertura da Palavra. Sempre às segundas-feiras, aqui estamos neste horário, trazendo uma porção da Palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem mostrado nesse tempo. Esse tempo tão obscuro, esse tempo tão difícil, de tantas trevas sobre a terra, mas Deus prometeu que enviaria também a sua luz. Ela brilharia sobre o eleito, sobre aquele que não quer caminhar nas trevas, mas está aqui na luz da palavra de Deus. Porque para estes uma grande luz brilhou, aquele grande shalom, daquele grande bom dia, daquele sol da justiça que brilhou neste tempo, clareando nossos caminhos. E para isso estamos aqui, com a graça de Deus, para trazer mais uma porção da palavra dentro deste período de revelação que o Senhor tem trazido à sua igreja. Lembramos sempre da escritura de Apocalipse 10, versículo 7, quando foi dito a João para não escrever o que os trovões falaram, mas nos dias da voz do sétimo anjo, e aqui estamos nós nesses dias, nos dias da voz do sétimo anjo, quando Deus enviou um profeta à terra. E um profeta é sempre a boca de Deus. Então estamos agradecidos ao Senhor em poder mais uma vez sermos participantes destas tão grandes bênçãos da palavra de Deus que tem vindo para quê? Para nos dar fé de arrebatamento. O Espírito Santo veio em forma de palavra revelada, manifestando o Filho do Homem mais uma vez. O Filho do Homem é a palavra, primeiramente em um profeta e agora naqueles que são membros da noiva. Deus te abençoe, que a graça do Senhor nos ajude de uma maneira grandiosa, mais uma vez, que você que me assiste seja abençoado e eu que estou aqui para falar da palavra, desejo tanto ser abençoado pelo Senhor. E assim todos seremos abençoados, não é? Vamos orar e logo em seguida estaremos dando início, prosseguimento a esse trabalho nesta noite. Querido e amado Deus, nós oramos a Ti, sabendo que somos tão dependentes da Tua graça. Por isso eu peço, Senhor, que o Senhor esteja presente para que aquilo que falarmos da Tua palavra, Senhor, seja dirigido, direcionado por Teu Espírito Santo. Abençoa meus irmãos, minhas irmãs que me acompanham através deste meio de comunicação que tem chegado, Senhor, nos lares, tem chegado ao coração da semente eleita. Sabemos que o Senhor tem nos permitido trabalhar nesse tempo de uma forma tão rápida, porque é necessário para a conclusão desta obra nesse tempo. Então abençoa-nos, ajuda-nos, dá-nos da Tua graça e unção. Assim eu peço a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesta noite nós vamos falar sobre os selos revelados no tempo ou nos dias da águia voando. Vamos ler a nossa escritura inicial, que se encontra em Apocalipse, no capítulo 4, porque viemos nos ocupando em alguns últimos programas, às segundas-feiras, para falar sobre os selos. E estamos nesta noite para falar sobre esse tópico tão importante, sobre este último animal dos quatro unções que Deus liberou para a terra, no tempo das 7 eras da igreja. Então nós lemos assim, Apocalipse 4, versículos 6 e 7. E havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Vamos à nossa segunda escritura, em Apocalipse 6, versículo 7 somente. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia: Vem e vê. Cada uma destas unções, a unção
do leão, a unção do boi, a unção do homem e, por último, a unção da águia, elas foram colocadas, foram dadas por Deus, distribuídas por Deus, durante as 7 eras da igreja. A igreja primitiva, através do primeiro mensageiro, o apóstolo Paulo, está aqui simbolizada no leão. Foi a igreja que bradou com forte voz, foi aquele mensageiro que rugiu mesmo. E o apóstolo Paulo, debaixo desta unção do leão, deixou para nós a riqueza de 14 livros no Novo Testamento, além de uma grande parte do livro de Atos, que fala do ministério de Paulo. Serviu de linha mestra para a igreja caminhar por todas estas centenas de anos, por todas as 7 eras da igreja. Por isso, o 7º mensageiro, que compete a esta águia voando, porque era um profeta e, em seu tempo, o que vamos falar nesta noite, coube a ele olhar as coisas de uma maneira minuciosa, devido à visão da águia, devido ao seu ministério, devido à estação que ele trabalhou, que o seu ministério operou. Ele precisou voar bem mais alto e foi o único animal, a única unção que saiu da terra. Mesmo este 4º animal, a unção da águia, olhou e respeitou e seguiu aquilo que Paulo havia pregado. E depois nós tivemos a unção do bezerro ou do boi, que é um animal de sacrifício, aquelas eras sangrentas, quando nossos irmãos foram levados à arena, as arenas foram traspassados por espadas, devorados por feras, serviram de espetáculo, e eles não estavam, até mesmo não estavam tristes quando eram levados à execução, porque a unção do boi, do sacrifício, estava com eles. E isto esteve ali naquelas eras, onde a igreja foi perseguida, foi ultrajada, onde a igreja foi dizimada. Estava ali a unção do leão, a segunda, até na 4ª era, aquela era escura onde a unção do leão predominou, ou melhor, do boi. Depois nós tivemos a unção do homem, um animal com rosto como de homem. Nós tivemos os reformadores, Lutero, Wesley e todos aqueles que trabalharam debaixo da unção, debaixo da mensagem, debaixo da influência desses 2 grandes homens servos de Deus. Tivemos Lutero na unção do homem, a inteligência do homem vendo as coisas e protestando contra a mariolatria, a idolatria, as indulgências, contra o sistema romano do Vaticano que predominava no mundo. Então, a unção do leão, vendo o justo viverá da fé. Também Wesley, Calvino e tantos outros homens que estavam debaixo da unção do homem. Mas o 4º animal era um profeta, olhos aguçados, olhando à distância, muito longe. A águia voou, por isso, neste tempo, e nós vamos ver neste programa que a águia voou, porque não era só semelhante a uma águia. O primeiro animal era um leão, o segundo, um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, o 4º não diz assim, era semelhante a uma águia. Não, há uma águia voando, lá nas alturas, de onde ela consegue ver todas as coisas, com aquele olhar aguçado que Deus a deu. Um profeta que olhou para o passado, desde quando a igreja iniciou, restaurando todas as coisas, e olhou para o futuro, até o futuro lar do noivo celestial, da noiva terreal, depois do milênio, o milênio e todas as coisas debaixo da unção da águia. Agora, isso aqui não é algo que Deus está, me permita usar a palavra, inventando, inovando aqui no livro de Apocalipse. Deus já vem trabalhando com estas unções, algo da parte de Deus, que Ele transmite para a sua igreja.
Se você for no livro de Ezequiel, você vê as visões de Ezequiel e como que ele viu aqueles querubins e aquelas rodas dentro das rodas, girando, cada uma em um sincronismo perfeito, e havia em cima das rodas aqueles querubins que por um lado era rosto de leão, por outro rosto de homem, por outro rosto de boi e do outro lado um rosto de águia. E isso também está lá distribuído nas tribos de Israel. Eu tenho uma foto para mostrar aí, para que possamos fundamentar o que estamos dizendo, como que as tribos eram colocadas lá no deserto. As tribos eram colocadas lá. Havia 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 tribos ao oeste e 3 ao leste. Eram 12 tribos. E havia as tribos principais. Ao norte ficava Dan, ao sul Ruben, ao leste Judá, ao oeste Efraim, como tribos principais. E as demais tribos estavam ali. Cada uma dessas tribos, elas tinham bandeiras, mas elas estavam sob 4 bandeiras distribuídas, como temos ali ao norte a bandeira de Dan, que é uma águia, ao sul a bandeira de Ruben, que é um homem, ao oeste a bandeira de Efraim, que é o boi, e ao leste a bandeira de Judá, que é um leão. Então Deus vem mostrando, Deus ele é perfeito. Quando ele faz algo, aquilo é perfeito, ele não precisa inovar. Aquilo é perfeito. Ele faz em um outro plano, de uma outra forma, mas é sempre o mesmo Deus. Por isso a Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Jesus Cristo é Deus. Também aqueles querubins que impediram a entrada da árvore da vida quando o homem pecou, eram esses querubins. E também os 4 evangelhos. Mateus é o leão, porque Mateus é o livro que mais fala de Jesus como rei. E Marcos é o boi, Marcos é o evangelho que mais apresenta o labor ministerial de Jesus, o boi, como um pastor. E Lucas, até mesmo o doutor Lucas, o homem, que mostrou as passagens, as parábolas ou a história, o evangelho de Jesus, com minúcias, com muito mais informação do que os demais. E, por último, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, a águia. Mateus começa ali com a genealogia real e Marcos já começa o labor do Senhor Jesus em seu ministério. Lucas começa a falar de João Batista e tudo demais, e o nascimento do Senhor Jesus. E João já vai lá: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, porque João era aquela águia. Ele voou tão alto, além dos demais escritores dos evangelhos, e ele olhou lá desde o princípio. No princípio era o Verbo, e ele veio vindo, falando da vida de Jesus, do ministério de Jesus, do evangelho de Jesus, de uma forma profética, porque João era a águia. Também, como eu falei, nesse tempo, Deus distribuiu essas 4 unções durante essas 7 eras. Primeiramente, a unção do leão, forte, corajoso, destemido, rugindo a palavra, e depois veio a unção do boi, quando a igreja foi levada ao martírio, quando eles foram levados à morte, às arenas, às fogueiras, à perseguição. E depois veio a unção do leão, ou do homem, sobre Martim Lutero, o doutor Lutero, João Wesley e todos aqueles reformadores que viveram naquele tempo onde a palavra estava sendo colocada, até mesmo pela inteligência do homem em ler a Bíblia, como Lutero leu: o justo viverá da fé. E ele escreveu ali em sua Bíblia, que estava estudando, só da fé. Mas por último veio a última unção,
a unção de uma águia voando. E esta águia voou tão alto e olhou mais do que João, o evangelista, olhou. Porque João escreveu: no princípio era o Verbo. E esta águia do tempo do fim, o nosso profeta, o irmão Brana, ele pôde dizer, na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Nesta manhã nós vamos lá antes que houvesse um princípio, antes de Gênesis 1:1, antes de no princípio era o Verbo. Nós vamos lá nos pensamentos de Deus. E disse, Deus sempre teve um só pensamento. Este pensamento é um propósito tríplice e ele vem mostrando. Então, nesta noite, nós estamos vendo sobre quando esta águia está voando, como que as coisas são reveladas. E sempre uma destas unções que Deus enviou para a terra, nestas 7 eras da igreja, sempre confrontou uma unção diabólica que o diabo estava com suas táticas trabalhando na terra. Por exemplo, nós temos no livro de Apocalipse 4 cavalos, com cores diferentes. Estes 4 cavalos foram 4 unções também, 4 táticas do inimigo. Para quê? Bom, sabemos que o inimigo não vem senão para matar, roubar e destruir. Então, para ele roubar, matar e destruir, ele iniciou com o cavalo branco, porque na Bíblia aparece um cavalo branco, depois um cavalo vermelho, depois um cavalo preto, depois o cavalo amarelo, ou o cavalo cinza, baio. E nós vamos ver, então, agora estamos entrando na revelação dos selos, porque quando vamos para o primeiro selo aparece um cavalo, no segundo aparece outro cavalo, no terceiro outro e no quarto outro. Estes 4 cavalos foram astúcias do diabo na terra para apanhar, para destruir, para enganar os cristãos, para exterminar com a igreja de Cristo. Esse foi o seu propósito. Porque, primeiramente, ele começou a matar lá os cristãos e parece que não funcionava muito bem, porque conforme ele matava, mais crescia. Então, ele mudou de tática. Ele usou o branco para enganar. E começou a vir contra a igreja com um falso branco, o cavalo branco. Para confrontar esta unção do cavalo branco, Deus enviou para a terra a unção do leão, com Paulo. Por isso, Paulo já foi uma repreensão até mesmo para a igreja primitiva. A igreja que tinha Pedro, que tinha Tiago, que tinha os primeiros apóstolos. Mas veja, Paulo foi o mensageiro profeta, então Paulo já foi uma repreensão à igreja de Jerusalém e à igreja primitiva que iniciou lá no cenáculo. Para isso foi necessário a unção do leão para confrontar o cavaleiro do cavalo branco, que estava ali com engano, trazendo riqueza, trazendo tantas coisas para a igreja. Paulo mesmo falou, eu sei que depois da minha partida se levantarão lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Depois, quando veio a perseguição e a igreja enganosa estava então começando a dominar, aqueles que não a obedeciam eram mortos. Ele matou no princípio, matou na sequência e continua matando até hoje, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas Satanás é um imitador, um pervertedor, ele tem uma inveja profunda do nosso Senhor. Ele está sempre tentando trabalhar por suas técnicas de maneira persuasiva e insistentemente. Vimos então que para confrontar depois o cavalo vermelho da matança contra os cristãos, levado às arenas, levado às fogueiras, transpassado à espada, tentando destruir a resistência da igreja depois da era apostólica, tentando destruir a resistência daqueles que continuavam firmes, protestando e denunciando o erro daqueles que se diziam cristãos, mas na verdade fundaram a primeira denominação e a tiveram como nome Igreja Católica Apostólica Romana.
foi a primeira denominação, ela está aí até hoje, gerou filhas. Mas lá naquele tempo, para suportar aquela pressão, Deus colocou na igreja a unção do boi, a unção do bezerro, e eles realmente foram levados à matança, e como o boi é levado ao matadouro, uma parte, Jesus Cristo foi esse que foi levado ao matadouro, é a linguagem que Isaías usa. Então estas 4 unções vêm de Deus para a sua igreja. Para confrontar, depois veio o cavalo preto, com uma balança na mão, e é claro que nós vamos entrar nesses tópicos, porque são os 4 primeiros selos, em programas futuros, mas queremos nos concentrar no 4º animal, os dias da águia voando. O cavalo preto, lá na Bíblia, tem uma balança na mão. Agora ele começa a controlar o comércio do mundo. Ele começa a entrar naquilo que era comercializado, e os grandes vendedores e compradores, e começa a causar tremenda influência na estabilidade econômica da terra. E ele, de propósito, trouxe guerras, de propósito, encareceu coisas aqui e ali, e mercanejou, e a palavra de Deus, e tudo para angariar um grande poderio financeiro, que vemos aí hoje o que conseguiu a Igreja Romana através da sua intromissão no meio político e tudo mais, e os reinos, e as conquistas, e as terras, e as viagens, e tudo isso. Agora, para confrontar esse cavalo preto, Deus dispensa para a igreja a inteligência do homem. E lá vem Lutero, o protestante, e ele deu um chute tão forte no trono do sumo pontífice de Roma, que ele não se equilibrou até hoje, muito embora estão aí com seus tratados ecumênicos. Mas estamos falando o que Deus fez através de Lutero, seguido por Wesley e aqueles grandes reformadores que levaram a grande Europa, a Alemanha primeiramente, depois a Inglaterra, e o mundo de então a um protestantismo, a inteligência do homem. E dali saíram as grandes denominações que serviram como casca, de condutores para a vida a seguir, assim como o pé de trigo ou de milho tem o caule, tem a casca, e não é o milho ainda, não é o trigo, mas são condutores. Assim também houve as eras denominacionais, os luteranos, os wesleyanos, os metodistas, que são os wesleyanos, os batistas, presbiterianos, e vieram vindo até que vem a era pentecostal, do avivamento dos dons, os primeiros dons, até que Deus envia então um profeta, agora para esclarecer para a igreja tudo aquilo que foi oculto, que foi deixado, que foi esquecido, que foi desligado durante as eras. Agora precisava de um profeta. O 4º animal é semelhante a uma águia voando. Depois nós vimos que no 5º selo não existe animal, no 6º selo não existe animal, no 7º selo não existe animal, porque neste 4º selo estas coisas estão ali envolvidas, mas os 4 primeiros selos acontecem durante as 7 eras da igreja. Bom, neste tópico vamos até aqui, porque teríamos que seguir com muita coisa, e se você querer acompanhar em programas futuros, certamente voltaremos a cada ponto desse e seguiremos novamente. Eu quero ir agora na mensagem o lugar de adoração escolhido por Deus. No parágrafo 108, nós lemos assim: Então, meu irmão, quero lhe perguntar algo ao encerrar. Diremos isto. Em Malaquias 4, não recebemos a promessa de uma outra águia? Uma coluna de luz a seguir para mostrar para a igreja errante hoje que ele é Hebreus 13, 8? O mesmo ontem, hoje e eternamente? Então o profeta está dizendo, veja,
nos foi prometido, porque um pouquinho antes, o irmão Brando estava falando de João Batista, em Malaquias 3, que foi uma águia. E agora ele diz, então, como Malaquias 4 promete, está prometido, então, uma outra águia, uma coluna de luz. Hebreus 13:8, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não se nos prometeu um outro a vir voando do deserto? Porque, como eu falei, ele estava falando de João Batista. Amém. É exatamente essa a verdade. Quão apropriado e como combina com Lucas 17:30, onde o Filho do Homem, águia, se revelará para reduzir a nada todos os outros lugares de adoração, tais como denominações e assim por diante. Deus escolheu o seu lugar. João disse, aí está isto. Então recebemos a promessa da mesma coisa nesse dia, Malaquias 4, para tornar o coração dos filhos de volta, para dizer que ele não está morto. Estas coisas não são para uma outra era. O batismo em nome de Jesus não foi lá para o passado, mas agora ele é o mesmo. Amém? Reduzir a nada todos os outros lugares de adoração. É isso o que a águia do último dia é para fazer, mostrar que todo o resto é insensatez. Denominação é leviandade, mas apontar-lhes a direção novamente, com o mesmo sinal que ele fez, de que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Na mensagem Parado na Brecha, parágrafos 75 e 76. Nós lemos assim: agora encontramos que nisto eu lhes disse que a interpretação sobre a rocha, e a rocha é Cristo, que estava no sonho do irmão, é que a Bíblia, e por todos estes anos a Bíblia tem sido interpretada, até que nós temos absolutamente dado a ela a interpretação eclesiástica, e o último dom a ser acrescentado na era da igreja, que é o tempo do sétimo anjo, para pregar na era de Laodiceia, naquele tempo que haveria muitas coisas que foram mal interpretadas através das eras. Como Lutero pregou justificação, mas ele a deixou ao acaso, porque ele não viveu o tempo suficiente. E adiante, então eles organizaram a igreja. Lutero nunca a organizou. Após Lutero, então, veio Wesley, e após Wesley fizeram a igreja wesleyana. Então, após aquilo, veio John Smith, o Batista, e então Alexandre Campbell, e assim por diante. Mas o homem, os reformadores, não viveram o tempo suficiente para reunir tudo isto. E então nos sobrou um punhado de cabos soltos, assim. E então, quando eles o fizeram, por exemplo, do batismo nas águas, que João Smith trouxe de volta, o batismo na água, em imersão, porém usando o título. Ou seja, o que o irmão Brando está dizendo, exatamente o que estávamos falando. Aqueles reformadores, por não serem restauradores, aqueles reformadores, por exemplo, John Smith trouxe de volta o batismo em imersão nas águas, porque a igreja foi se distanciando tanto, que batizavam, como a Igreja Católica faz, com uma canequinha de água em cima da cabeça do convertido e até o ponto que começaram a batizar bebês. Mas John Smith trouxe de volta o batismo na imersão, porém continuou batizando nos títulos. Por isso era necessário uma águia vir, era necessário um restaurador vir para ligar um punhado de cabos soltos, como o irmão Brana disse aqui. E muitas daquelas coisas que foram deixadas soltas, e então, quando chegamos até o fim, a última mensagem deve endireitar tudo aquilo, trazer estas coisas a uma fé, um Senhor, um batismo. Estão vendo? Então, isto é muito
compreensível para nós que o irmão Branham não teve a petulância de achar que ele que fez todas as coisas e ele foi o tal e ele conseguiu isso e conseguiu aquilo outro. Deus fez grandiosas coisas através de seu ministério, mas aquilo que foi feito no decorrer das eras, mesmo em parcelas menores, um viu um ponto, outro viu outro ponto, outro ponto ali, mas por não viver o tempo suficiente e por não ser a estação da revelação de todas as coisas, era luz suficiente para eles caminharem durante os dias escuros. O irmão Branham fala em uma mensagem, eles tiveram luz para caminhar nos dias escuros, somente tateando de um lugar para o outro. É como se você vai ter que caminhar à noite, você está numa estrada e o sol se pôs, então você precisa de uma luz. E se você está no escuro, sem luz nenhuma, e alguém acende um palito de fósforo, e com esse palito de fósforo acende uma vela, e talvez depois alguém consegue um lampião por ali, hoje nós temos uma lanterna e tudo mais, aquilo é uma grande bênção, porque a escuridão toma conta, mas você tem uma luz. Aquela pequena luz do momento se torna a grande salvação, se torna o grande recurso. Foi o que aconteceu durante as eras, mas veio vindo até que a luz brilhou mais uma vez. A luz brilhou onde? Como falamos no programa passado, a luz brilhou no 50º dia, depois do 7 vezes 7, depois das 7 eras da igreja. A luz brilhou no tempo da revelação dos selos, quando o Filho do Homem se manifestou para revelar a palavra, mostrando os sinais, é claro, mas ele revelou-se para mostrar a palavra, o Filho do Homem, através de um Filho do Homem, através de um profeta. Então a luz brilhou. Shalom, bom dia, igreja. Um novo dia tem raiado. Agora, olhando estas coisas, nós compreendemos exatamente aquilo que o profeta disse, por exemplo, aqui na revelação dos selos, no primeiro selo, no parágrafo 66, 67 e 68. Nós lemos assim: E então, depois que isso termina, então isto prossegue e eles se denominam. Ou seja, ele está falando assim, Deus envia uma mensagem, aquela mensagem levanta um povo em seu tempo, depois que o mensageiro saiu de cena, eles fazem daquilo uma denominação. Assim foram os luteranos, assim foram os wesleyanos e assim foram os pentecostais. Então, depois que isso termina, então isto prossegue e eles se denominam. E introduzem denominações. E começam com o trabalho daquele homem, como de Wesley e todos os demais. E então leva todos a uma discórdia novamente. E então vem outro mistério. Então o que acontece? Outro mensageiro chega à terra, porque foram 7, né? Foram 7, vieram vindo. Então o que acontece? Outro mensageiro chega à terra para uma era da igreja, está vendo? Então quando chega, a trombeta soa, a trombeta do evangelho, não é? A trombeta soa, ele declara uma guerra, está vendo? E então o que acontece? Finalmente, então, ele é levado. E então, quando ele é colocado à parte, então a praga cai, os destrói, morte espiritual. Veja o que aconteceu com os luteranos. Quando Lutero saiu de cena, e logo na frente Deus enviou Wesley com o movimento da santificação, acrescentando ao que Lutero tinha pregado, que era a justificação, Deus enviou Wesley com a santificação. O que os luteranos fizeram? Disseram, não, nós somos os luteranos, nós recebemos Lutero, e levantaram seus muros e estão até hoje aí os luteranos mortos, ricos, mas mortos, se envolvendo aí com tudo que é coisa que há no mundo. Assim seguiu os wesleyanos e assim veio vindo. Agora, esta verdadeira mensagem, ela não se denomina, muito embora pessoas que passam pela mensagem seguem com suas ideias e seus muros e seus reinados, mas a mensagem mesmo é Cristo. E não tem como denominar Cristo, ou seja, um homem colocar regras e dizer vai só até aqui, daqui não passa, não.
A mensagem é Cristo. Então, quando ele é colocado à parte, então a praga cai, os destrói. Morte espiritual cai sobre a igreja e ela está acabada, este grupo. Então ele segue para outra. Oh, é um grande plano. Até que chega aquele último anjo. Agora, ele não tem nenhum mistério definido. Mas ele ajunta tudo que se perdeu naquelas outras eras, todas as verdades que ainda não foram verdadeiramente reveladas. Então, muita ingenuidade houve e há na mensagem, achando que o irmão Branda descobriu tudo, o irmão Branda soube tudo. O irmão Branda, veja, a própria escritura que diz, Apocalipse 10, 7, diz: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo como Deus mostrou aos seus servos, os profetas. Ou seja, coisas que Deus já havia mostrado no passado, que não tinha sido cabalmente revelada, que tinha vindo à luz para aqueles dias escuros, para que a igreja caminhasse, até que então os cabos soltos seriam ligados. É o que o profeta está dizendo, repetindo o 68, até que chega aquele último anjo. Agora, ele não tem nenhum mistério definido, mas ele ajunta tudo que se perdeu naquelas outras eras, todas as verdades que ainda não foram verdadeiramente reveladas. Veja, quando a revelação vem, então ele revela essas coisas em seu dia. Se quer ler, aí está. Apocalipse 10, do 1 até mais ou menos o 4. Você entenderá muito bem. Está vendo? Toma o livro de selos e os abre. E mostra ao sétimo anjo, porque isto somente os mistérios de Deus é o ministério do sétimo anjo. Agora, acabamos de estudar as eras da igreja, até com a história, e provamos isso, está vendo? A mensagem do anjo da sétima igreja. Muito bem, revela todos os mistérios que estiveram no passado, todas as coisas no passado, Apocalipse 10, do 1 ao 7, que hão de ser. Agora lembre-se, nos dias do sétimo anjo, seu toque, tocando a trombeta do evangelho, ele há de cumprir todos os mistérios de Deus. Todos os mistérios de Deus. Por isso eu estava falando, dizendo, esta águia desse tempo do fim voou tão alto, porque era necessário olhar desde o princípio, desde que antes do princípio, quando ele era somente um pensamento, porque Deus veio do pensamento, dos atributos, então veio e se expressou em palavra, em um corpo-palavra, em um corpo teofânico, ele mesmo, e depois veio e se fez carne, e voltou ao que ele era, depois do preço pago. Assim a igreja vem lá de sua mente, e vem vindo, e Deus vem trabalhando, até que ele chega no Éden restaurado, o milênio e assim por diante. Esta águia, ela teve que olhar para o passado, ver todas as coisas, olhar para o futuro, ver todas as coisas, mostrar todas as coisas. Mesmo a dispensação de volta para os judeus, que está para frente, os 144.000 recebendo aqueles dois profetas, Moisés e Elias, mesmo Moisés e Elias estão sob a luz do que foi revelado aqui, porque esta águia, todos os mistérios de Deus seriam revelados. Por isso, a sétima trombeta no tocante aos judeus, porque temos trombetas por toda a Bíblia. Veja só, as pessoas se confundem por não conhecer a palavra de Deus. Como disse Pedro sobre Paulo, ele disse, o nosso amado irmão Paulo escreve coisas difíceis de entender, que os indoutos distorcem para a sua própria condenação. As pessoas não entendem. A Bíblia é cheia de toque de trombeta, porque Deus, cada mensagem que Ele envia é uma trombeta. É claro, nós temos aqui no livro de Apocalipse 7 trombetas, e tem muito a ver com os judeus, com a sua rejeição, o seu retorno e a apresentação de Cristo novamente para eles. Mas isso não quer dizer que nós não tivemos trombetas aqui nas eras. Cada mensageiro foi uma trombeta. Nós ouvimos um som de trombeta debaixo do alarido. Também o nosso chamamento ao céu é uma trombeta,
porque a voz de arcanjo é uma trombeta, e depois o evangelho volta para os judeus, ou melhor, a ressurreição dos mortos também é uma trombeta, depois o nosso chamamento para o céu, uma trombeta, alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. E temos as trombetas para os judeus e a 7ª trombeta. Por isso o profeta disse na mensagem à festa das trombetas que a 7ª trombeta é para os judeus, o que o 7º selo foi para a igreja. Então nós vimos aqui esta grande trombeta sendo tocada nesse dia, revelando todas as coisas. Esta águia voando nos dias da voz do 7º anjo. Por isso ele apresentou em seu ministério eras, selos, trombetas e taças, todo o conjunto do Apocalipse, porque foi o último animal visto por João. Eu quero ler aqui no 5º selo, e provavelmente vamos encerrar com isto, o 5º selo, parágrafo 186, até o 214, é um pouquinho, bastante de leitura. Nós vamos ver aqui. 186. Agora, o 4º animal que foi enviado para combater o anticristo, neste último animal, vocês estão prontos? A congregação diz amém. O último animal que foi enviado, ou o último poder para combater o anticristo, porque, como falamos no início, Satanás vinha com uma tática, o cavalo branco do engano, Deus tinha o leão. Satanás veio com outra tática, a matança, para tentar acovardar a igreja. Deus deu para a igreja a unção do boi, do sacrifício. E eles trabalharam, baixavam a cabeça e iam para o sacrifício. Quando o diabo começou, então, a tomar conta do mundo, a controlar as riquezas, as posses, as nações, os reinados, o comércio, Deus enviou o homem, a unção do homem, para contra-atacar. Por último, vem o cavalo amarelo. Então, Deus levanta a águia, porque o cavalo amarelo não é outra coisa senão o ajuntamento do branco, do preto e do vermelho. E aparece esta cor pálida, mortal, esquisita. Então nós vivemos aqui no tempo do engano, vivemos aqui hoje no tempo da matança, o cavalo vermelho, porque está tudo misturado, e vivemos aqui no tempo do gerentão do cavalo preto. Ele que está por detrás de todas as crises e guerras e situações do mundo e controlando o comércio do mundo e a política, a religião, tudo em suas mãos. E Deus enviou, então, o último animal que foi enviado, ou o último poder para combater o anticristo, o qual era contra o ensino de Deus. O anticristo foi uma águia. Estão vendo? O 4º animal vivente foi uma águia. Agora, estudem as eras, estudem as escrituras, é a águia. E na Bíblia, a última era foi uma era de águia. E Deus compara a águia a seus profetas. Estão vendo? Isto, agora observem. A última era, a era da águia, um revelador da verdadeira palavra. Estão vendo? Antes de Deus entrar em ação, como fez nos dias de Noé, ele enviou uma águia. Quando ele trouxe Israel e o exército de Faraó estava pronto para ir, ele enviou uma águia. Toda vez, ele envia uma águia no final, no fim disso. E aqui ele envia uma águia novamente. Isso está exatamente conforme a palavra. Assim, como você pode tornar isso uma outra coisa? Envia uma águia. Por quê? Um revelador da verdade, a qual tem descrito no transcorrer de toda a era. Assim como é que poderia o boi, ou o homem, ou qualquer animal que estivesse cavalgando, como ele poderia chegar a ser revelado até que a águia viesse? Eles tiveram o seu lugar. Eles foram piedosos, animais enviados exatamente como qualquer outro foi. O leão, que foi o original, foi aí onde o anticristo subiu em combate. Então ele levantou outro poder, ele enviou um poder para enfrentá-lo.
Então ele levantou outro poder, ele enviou outro poder para enfrentá-lo. Então, no último poder, ele faz descer a águia para restaurar os filhos à fé original novamente de seus pais. A era da águia, por isso cantamos aquele hino: na era da águia nós nascemos, pela mensagem de um profeta águia. Então note, não há mais animais, é só isso, esse é o fim. Agora, se você tomasse agora Apocalipse 10, do 1 ao 7, tenho me referido a isto. Lembre-se, na era do último mensageiro, veja, que havia de acontecer, todos os mistérios de Deus seriam revelados. A águia, amém? Agora vocês veem os 4 animais que cavalgaram, isto foi perfeitamente correto. Vocês creem nisso? A congregação diz amém. E agora aqui está cada era, ou cada poder que cavalgou atrás dele. E aí está a escritura que mostra que o cavaleiro do inimigo fez. O que o cavaleiro do inimigo fez. Isso foi revelado nestes selos, e também foi revelado agora em cada animal. Poder que Deus enviou para combatê-lo. Acerta em cheio, até o tempo da águia. Agora, se este é o último tempo, virá uma águia, certo? E fará isso. Agora lembre-se. Agora, nos dias em que o leão veio, a palavra original, cerca de 1/100 deles deu ouvidos ao leão. Nos dias que o boi veio, só uma pequenina minoria deu ouvidos à mensagem do boi. A mensagem do boi, Columba e aqueles outros mensageiros dos tempos negros, escuros. Sê fiel até a morte, não temas, e eles enfrentavam a morte. Nos dias em que o homem veio, ele operou entre os homens. Agora a unção do homem, não é? Veja, de modo que ele era astuto, ele tirou um pequeno grupo. E o que eles fizeram? Satanás viu isso, de modo que simplesmente os enviou de volta e fez que se casassem com isso. E lembre-se, quando a águia finalmente vier, será 1/100% que ouvirá. É claro que o irmão Brana não ia dizer assim, agora estou aqui, eu sou a águia. Não, ele está citando as Escrituras, mostrando o quadro, e quer que eu e você e aqueles que estavam vindo no dia consigam chegar à conclusão. Aí está uma águia voando. É uma era de águia. Lembre-se, são todos estes outros cavaleiros, então até mesmo Jesus predisse, se ele não apressasse a sua vinda, não haveria nenhuma carne, de maneira alguma, salva para o arrebatamento. Isso é a Escritura. A congregação diz amém. Estão vendo onde estamos, então? Não estão, irmão e irmã? Estão vendo onde estamos? Deus, estou tão contente, eu não sei o que fazer. Não sou só eu aqui de pé a falar. Eu estou aqui também. Eu estou entre vocês, vejam, sou eu tenho família, eu tenho irmãos e irmãs que amo, e o Deus do céu amável o bastante para descer e revelar essa coisa, Ele próprio, por visões que têm sido provocadas por 30 anos. É a verdade, nós estamos aqui, nós chegamos, e só isso a pesquisa científica provou, a vindicação da palavra provou, e estamos aqui, e esta revelação vem de Deus, e é a verdade. Vocês percebem alguma coisa? A congregação, amém. Eu só queria saber se sim. Estão vendo? Sim, sim, Senhor. Talvez eu não tenha de lhes dizer, então, domingo, notem, maravilhoso. Agora notem agora. Então, conforme o tempo em que Deus ia libertar o mundo antediluviano, ele enviou a águia. Está falando de Noé, não é? E no tempo que ele ia libertar Israel, ele enviou a águia. Está falando de Moisés. Vocês creem que o tempo, até mesmo em João, na ilha de Pátimos, que esta mensagem era tão perfeita que ele não poderia confiá-la a um anjo? Vocês sabem, um anjo é um mensageiro. Mas sabiam que o mensageiro foi um profeta? Vocês creem nisto? Vamos provar Apocalipse 22. Veja se era uma águia. Sim, vejam. Ele era, sem dúvida, ele era um anjo. Ele era um mensageiro.
mas foi um profeta que revelou este livro inteiro de Apocalipse para ele. Ou seja, o irmão Branham está dizendo, esta mensagem não foi confiada a um anjo celeste. Esse sim, foi confiada a um profeta, em Apocalipse 22. Foi um profeta que revelou este livro inteiro de Apocalipse para ele. Para ele quem? Para João, porque João é um tipo da noiva, que recebe as revelações vindo por uma águia mensageira, um mensageiro, um profeta. 204. Apocalipse capítulo 22, versículo 19, eu creio que está certo, se eu tenho anotado aqui, 22 e 19. Posso estar errado? Não, alguém diz, é o 22:9. 22:9, é esse aí. Eu estava olhando em 22:9, isso mesmo, sim, aqui. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou um dos conservos teus e de teus irmãos, os profetas. Observe o que João viu aqui. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Agora ele está encerrando, este é o último capítulo. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que as mostrava, que mas mostrava para o adorar. E ele, então, o anjo, veja, e disse-me, olha, não faças tal. Aí o profeta diz, nenhum profeta verdadeiro seria adorado, ou mensageiro de qualquer tipo. Veja, isso é a Deus somente. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Está vendo? Nós vamos até o 214. Agora o livro era tão importante que é a palavra de Deus. Agora observe, e quando a palavra de Deus é trazida, ela tem de ser trazida pelo profeta, porque é a esse que a palavra de Deus vem. Eu estava esperando receber uma pergunta sobre isso, nesta caixa aqui, porque o próximo culto vai ser perguntas e respostas sobre os selos. É um dos próximos cultos. Eu pensei em me adiantar um pouquinho, vocês sabem. Simplesmente sinto que há uma ali, assim. Só isso. Eu pensei em respondê-la logo. Veja, estão vendo? Toda a palavra de Deus é trazida. A Bíblia não é muda, ou melhor, perdão, a Bíblia não muda o sistema. De modo algum, veja, é a mesma coisa. Tem de vir a este vidente que estamos esperando chegar. Agora note, Apocalipse 10, do 1 ao 7. Agora leiamos o versículo 9 outra vez. Agora antes de irmos a esse versículo, quero lhes perguntar uma coisa. Vocês veem perfeitamente, antes que deixemos estes selos, agora lembre-se, não há mais poderes que saem depois dessa águia. Veja, não mais. Toda vez que o anticristo enviou alguma coisa, Deus enviou um poder. O anticristo enviou outro poder, Deus enviou algo para combater. Então ele veio outro poder, Deus enviou algo para combater. Estão vendo? Então, quando ele chegou à águia, essa foi a sua palavra, de volta como ela era no começo. Agora observe, não é o profeta que estamos esperando vir, algum homem ungido com o Espírito como Elias? Não será Elias, naturalmente, mas será um homem como aquele que descerá. E seu próprio ministério é restaurar a este povo caído através destas torções denominacionais de volta à fé original dos pais. Agora, se isso não entrelaça essa Bíblia, eu não sei o que faz isso. Eu não posso dizer nada mais acerca disto, porque é isto. Você simplesmente chega. Essa é a verdade. Se tira alguma coisa dali, você a torce, está vendo? Deste modo, isto simplesmente tem de ser desta maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ir às escrituras que o irmão Branham fez menção e encerrar com isso. Vamos ler primeiramente Apocalipse 22, que foi a escritura que ele citou ali. Novamente, nós não temos para mostrar na tela, mas eu leio rapidinho aqui.
E eu, João, sou aquele que ouvi estas coisas, e havendo-a ouvido, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E ele disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Agora vamos em Apocalipse 19, e eu penso que nós temos aí, para que possamos todos ler. Apocalipse 19, é o versículo... Onde que está aqui? Versículo o 9 e o 10. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. A glória daquele anjo e o que ele mostrou era tão grande, e a maneira que ele estava vestido, porque em Apocalipse 16 nós vimos como que estes 7 mensageiros estão vestidos com um cinto de ouro pelos peitos, igual como Jesus apareceu em Apocalipse capítulo 1 para João, e ele confundiu. E a glória e o ministério e o nível que teve este ministério desta águia, deste profeta, chegou a ser tão grande que muitos confundiram com o próprio Senhor Jesus Cristo, e é uma revelação, é Jesus Cristo manifestado num homem, assim como é Jesus Cristo manifestado em sua igreja, e aí todos, ninguém tem dificuldade. Mas quando esta águia voou, quando este profeta falou esta mensagem, quando este mensageiro tocou a sua trombeta, era Deus, o Filho do Homem, em um homem só. Depois, Apocalipse 10, do 8 ao 11, é o mesmo Deus, o mesmo Filho do Homem, em um povo agora. Que maravilha, meus irmãos, que graça bendita temos alcançado da parte de Deus em ver essas coisas tão grandes. Que neste tempo desta águia, todos os mistérios foram revelados, todos os cabos foram ligados, toda a luz veio para a igreja, e aqui estamos em plena luz. Deus os abençoe. Nós estamos encerrando esse trabalho nesta noite. Agradecemos ao Senhor, agradecemos seu acompanhamento. Que Deus te abençoe grandiosamente, você, sua família, sua casa, no nome de Jesus Cristo. Agradecemos nossos irmãos da técnica esta noite. Um grande shalom. Até a próxima programação. Amém.